Fala aí, amiguinhos, tudo bem? Bom, como a gente tinha comentado, né, a partir da semana que vem a gente começa a falar sobre as repercussões da Primeira Guerra Mundial no mundo. O primeiro tema que a gente vai trabalhar nesse sentido no período entre guerras dos Estados Unidos. Mas, como eu já tinha explicado também, para a gente começar a falar sobre os Estados Unidos no pós-guerra, eu achei que seria importante que a gente tivesse uma contextualizaçãozinha rápida sobre a história dos Estados Unidos no século XIX, né? Coisas que a gente não falou, coisas que a gente vai falar hoje, né? Queria deixar bem claro também que essa é uma aula que eu vou tentar fazer da maneira mais breve possível, construindo um panorama geral sobre os Estados Unidos no século XIX. Então, a minha abordagem vai ser um pouco factual, esquemática, né? Eu não vou me aprofundar em nenhum tema, porque o objetivo desse vídeo aqui não é esse. O objetivo aqui é basicamente contextualizar coisas que a gente pode vir a ter que abordar, né, depois sobre os Estados Unidos nos anos 20, 30, principalmente para entender um pouco do desenrolar da crise de 29 e da sua recuperação com o New Deal nos anos 30, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação aos Estados Unidos no século XIX é que os Estados Unidos eles são uma colônia britânica que se torna independente no final do século XVIII, né, e que já tinham marcadamente na construção da sua identidade nacional no século XVIII um caráter missionário e civilizatório. Né? Então, tipo assim, a imagem que os Estados Unidos constroem de si mesmos durante o seu processo de colonização, independência e posterior à independência e formação da sua nação está intimamente ligado com a ideia de que determinados indivíduos missionários e incutidos de uma missão relacionada com caracteres religiosos cristãos, eles vieram para a América por destino, né, e para ocupar essa terra, e tinham uma ligação espiritual com ela e com os habitantes que aqui viviam, né, e tudo mais. Então, vamos entender um pouco melhor isso, né? Essa primeira imagem que eu estou mostrando para vocês aí é o Mayflower. O Mayflower é supostamente, né, no mito de origem da construção dos Estados Unidos, é supostamente uma das primeiras embarcações de puritanos, peregrinos que vieram da Inglaterra para povoar a América do Norte. Então, seriam famílias de protestantes perseguidos pela igreja anglicana na Inglaterra, que vinham buscar refúgio e povoamento para construir o seu lar, né, na América do Norte e tudo mais. Né? Esse mito de origem da identidade nacional americana perdura quando esses peregrinos aqui chegam, né, quando esses missionários aqui chegam. Porque aí essas famílias puritanos que vêm para os Estados Unidos, que aqui se estabelecem, encontram as populações indígenas e aqui compartilham com essas populações indígenas o seu conhecimento, a comida, né? E aí tem toda aquela relação com um dos feriados mais importantes da cultura americana, que é o Dia de Ação de Graças, né? Que é um dia em que as pessoas se reúnem para dividir o alimento, para rezar para Deus e tudo mais, tal, caramba. Então, tipo assim, é importante que a gente perceba que durante toda essa trajetória colonial, né, e durante o seu processo de independência e construção da sua autoimagem, os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses, eles estão sempre levando em consideração isso, que eles são missionários no seu próprio continente ali, né, e tudo mais, e estão ali para levar as concepções cristãs de vida, né, a moral cristã, a religiosidade, os valores e tudo mais, né. Isso não muda no pós-independência, na concepção que eles fazem de si mesmos em relação à política. Pelo contrário, né, isso só se torna cada vez mais exacerbado. Por quê? Porque os Estados Unidos são a primeira aplicação prática dos princípios iluministas na América. Né? Não dá para dizer que são o primeiro país moldado a partir de valores liberais, porque essa é a Inglaterra, né? Lá no século XVIII, no século XVII, com a Revolução Gloriosa. Né? Mas os Estados Unidos, no século XVIII, se tornam independentes como a primeira república do século XVIII e como a primeira república federalista do século XVIII, vale lembrar, né? Não era qualquer país pequenininho, não. Era um território de grandes proporções e que assumia um governo republicano inspirado em valores como o Estado laico, a liberdade de expressão, a igualdade entre os homens, né? Uma república representativa, né? Tudo isso, né? Bebendo em valores iluministas, né? Mas também, né? Um território de grandes proporções que buscava conservar a autonomia das suas pequenas comunidades, garantidas nessa maneira a partir da aplicação de um modelo de organização federalista. Ou seja,
os intelectuais americanos, né, e os intelectuais iluministas que estão observando a construção desse processo de formação de uma república federativa nos Estados Unidos, eles estão olhando e falando assim, caraca, a democracia na América é sensacional, né, porque a democracia na América, ela, ao mesmo tempo que construiu uma unidade nacional enquanto país, a partir de emendas constitucionais, ela garante para cada território, para cada região, a sua representatividade comunitária, a partir das pequenas assembleias que são formadas pelos homens, pelos proprietários, pelos trabalhadores, e que decidem o seu próprio destino em âmbito local, né? Então, tipo assim, essa questão de evitar a tirania de um governo centralizador num grande território, ela é vista como uma super ideia para os americanos sobre si mesmos, né? E é por isso que a gente costuma ver, com uma certa frequência, intelectuais se referindo aos Estados Unidos, ou principalmente intelectuais estadunidenses se referindo aos Estados Unidos, como a república perfeita, né? E isso é muito doido. Por quê? Porque a gente está falando de um país que constrói um visual, né, um caráter de identidade nacional missionária, né, com o Mayflower, com a ação de graças, com a relação com as populações nativas da América, ali, no partilhar o alimento, o conhecimento e a religiosidade, os valores, né? E agora a gente está falando de um país que se constitui politicamente e olha para si mesmo e pensa, perfeito, né? Isso que a gente está fazendo é perfeito, né? Então, tipo assim, esse país que já tinha uma identidade, a construção de uma identidade missionária, vai olhar para os seus caracteres políticos e considerar que esses também são valores passíveis de uma expansão, né? Para outros territórios, inclusive na própria América do Norte, e até para outros lugares da América, né? E quiçá do mundo, né? Então, essa concepção de república perfeita, de terra da liberdade, né? A partir de um modelo político inovador, vai levar os americanos a acreditar que esse modelo precisa ser expandido sim, né? E aí é que a gente começa a falar sobre esse modelo de expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX, uma vez consolidada a sua independência, uma vez organizada lá os seus princípios constitucionais e organizado também o seu governo, né, presidencialista, republicano, federalista e tudo mais, né? Esses caras começam a ambicionar a ocupação de mais territórios na América do Norte, eles começam a se expandir. Né? E como é que essa expansão ela vai acontecer? Né? A gente tem aí vários mecanismos possíveis para conceber a expansão territorial dos Estados Unidos. A primeira delas é a negociação, né? A negociação político-diplomática e a compra de territórios. Isso vai acontecer principalmente na chamada costa leste, né? E no meio oeste americano, que é essa região aqui em rosa e amarelo, aqui no centro dos Estados Unidos. O chamado meio-oeste, essa região aqui, ó, ela é a região que vai ser adquirida através de compra ou de negociações diplomáticas com a Inglaterra. É o caso do território dos Apalaches aqui, né, que é essa primeira região, que vai ser anexada logo no final do século XVIII, mas é também o caso da Flórida e da Louisiana, que vão ser comprados, respectivamente, da Espanha e da França, na primeira metade do século XX. Mais tarde, os americanos também vão anexar o Texas, a Califórnia, Nevada e o Arizona. Essas anexações, elas envolvem um conflito militar com o México. Né? O Texas é o primeiro território a ser anexado, o que ocasiona uma guerra entre os Estados Unidos e o México. Essa guerra é vencida pelos Estados Unidos e, como reparação pela guerra, né, os americanos anexam a Califórnia, Nevada e o Arizona. Inclusive, essa anexação ela é concretizada em 1849, ano em que também os americanos encontram minas de ouro na Califórnia. Olha só que coincidência, né? Além dessas anexações de territórios em relação ao México, mais tarde, né, ainda em meados do século XIX, os americanos vão negociar com a Inglaterra a cessão do Oregon, que vai ser anexado em 1846, e vão comprar na década de 1850 o Alasca da Rússia, né? O último território formal aí que a gente vai falar e que a gente vai perceber no mapa sendo anexado pelos Estados Unidos, ou melhor, invadido pelos Estados Unidos, é o Havaí, no final do século XIX, mais precisamente em 1889. É nesse momento que os americanos invadem o Havaí, né, depõem o governo que lá existia, uma monarquia, e instituem aquele como seu território através da ação militar. Beleza? Então, tipo assim, o território dos Estados Unidos ele vai dessas 13 colônias que estão aqui no mapa para esse território grandão da América do Norte a partir de uma variada tomada de ações, né? Desde a anexação diplomática e compra de território até a invasão militar violenta, agressiva e impositiva mesmo.
Beleza, galera? Só que, enfim, né, para além do adquirir esses territórios formalmente, como se fosse a escritura de um apartamento, de uma casa, né, a gente precisa também discutir como os americanos fizeram para mobilizar sua população para esses territórios. Afinal de contas, esses territórios eles eram habitados por populações indígenas, por populações mexicanas, uma vez que o México já era um país independente, né, então havia essa nacionalidade, identidade nacional mexicana, né, havia ocupação indígena mexicana, haviam regiões muito pouco habitadas, com uma baixa densidade demográfica, e cabia, né, ao governo dos Estados Unidos incentivar a migração populacional de estadunidenses para esses territórios recém-adquiridos, ou recém-ocupados, ou recém-invadidos, né? Cabe aí, dentro desse contexto, a construção de um discurso civilizatório, né, jornalístico, principalmente associado aos jornalistas de conteúdo mais empresarial de cidades do norte, como Nova York. Os jornalistas ali daquela cidade, eles vão começar a reverberar para todos os estados dos Estados Unidos a percepção de que o oeste americano era dos Estados Unidos por destino, né? E era também uma missão, uma obrigação moral dos americanos ocuparem aqueles territórios primitivos, ocupados por povos bárbaros, e levar para esses territórios a República Perfeita, levar para esses territórios a moralidade cristã, o puritanismo, os valores, a ação de graças e todo esse negócio que a gente foi falando até aqui. Então, tipo assim, é muito importante a gente entender que essa foi uma mobilização intelectual também. Para além das ações políticas de compra e anexação de territórios e de incentivo à migração, havia também toda uma ideologia por trás da construção dessa movimentação, do que a gente vai passar a chamar a partir de agora de a marcha para o oeste. E aí, dentro dessa marcha para o oeste, essa migração populacional dos estadunidenses para esses territórios recém-adquiridos, a gente vai entender que há uma ideologia permeada por uma expressão, que é a expressão destino manifesto, né? E aí, como eu digo ali no texto, né, a expressão destino manifesto foi utilizada para defender a predestinação, de ocupar aquele espaço pela República Perfeita, abrindo precedente para a expansão da escravidão e do genocídio indígena. Defensores da expansão industrial do modelo de pequenas propriedades nortistas tinham restrições a essa concepção. Ou seja, para além de ser um país que se consolidava como uma república perfeita, né, as unidades federativas dos Estados Unidos tinham suas minúcias. Né? Territórios do norte eram territórios industrializados, que se formavam como nações voltadas para a produtividade, para as manufaturas e para o abastecimento interno, enquanto determinadas unidades federativas do sul eram estados voltados para a produção de algodão, para a exportação desse algodão, tabaco, milho e tudo mais, e para a importação desses produtos industrializados. Né? Então, as unidades federativas se comportavam de maneira diferente e tinham objetivos econômicos diferentes. E aí que a gente começa a perceber que essa marcha para o oeste, que é tida como um destino manifesto do cidadão americano, né, ela tinha que comportar duas ideias de marcha para o oeste diferentes. Né? Uma era a marcha para o oeste no sentido da construção das ferrovias, da expansão das manufaturas, da expansão do tiro industrial, dos empresários do norte, né? Mas também ela tinha que comportar, de alguma maneira, a dimensão dos interesses dos grandes fazendeiros dos estados do sul, que tinham ali, na visão do oeste, a possibilidade de expandir também os seus domínios e o seu modelo de organização e de exploração econômica voltada para as grandes propriedades monocultoras e baseadas também na mão de obra escravizada. Né? Então, tipo assim, o choque entre os objetivos políticos, né, de expansão para o oeste dos estados do sul e do norte começam a aparecer a partir dessa ocupação. Né? Que tipo de ocupação seria essa? Que tipo de país seria esse? Vale lembrar também uma observação que não está no slide, então é importante ficar atento, né? Esses territórios todos que estavam sendo anexados, eles tinham uma densidade demográfica tão baixa, ou uma população indígena que era tida como não cidadã pelo governo dos Estados Unidos, né? Esses territórios, eles a princípio eram administrados pela presidência da República, uma vez que não tinham população suficiente para adquirirem a terminologia de Estado, e para não terem também um governo próprio, uma assembleia local própria. Né? Então, enquanto esses territórios permanecessem com densidade demográfica baixa ou pouco ocupados por cidadãos americanos, esses territórios continuariam sendo administrados pelo presidente. E aí, que presidente seria esse? Seria um presidente com visões políticas e tino comercial voltado para a industrialização, como os estados do norte?
ou seria um presidente defensor das unidades federativas e das suas opções, das suas escolhas a partir da adoção de grandes propriedades monocultoras, exportadoras e escravizadoras, né? Esse é um embate que se dá politicamente a partir daquele momento, quando os Estados Unidos passam a lidar com um território tão grande, anexado, incorporado lá durante o século XIX, certo? Se a gente já entendeu isso, né, que a expansão para o oeste ela traz um problema agora para a política americana, que é o fato de que agora as unidades federativas não são mais uma questão central, né? Cada unidade federativa tinha suas particularidades até 1850, beleza. Só que agora essas unidades federativas elas queriam decidir qual seria o destino das futuras unidades federativas, né? E aí que a gente começa a perceber que essas diferenças entre os estados ditos do sul e os estados ditos do norte, elas passam a se organizar e a caminhar para uma secessão, ou seja, uma separação. Aquele país que era tão tratado como uma república perfeita, né, era tão tratado como um lugar onde cada assembleia de cada cidadãos americanos podia assumir os seus destinos, as suas particularidades, essa república perfeita ela começa a se estranhar um pouco, né, a partir das suas perspectivas, das suas visões, dos seus interesses. E aí, enfim, a questão-chave, uma das questões-chave que leva a essa secessão, ou seja, a essa separação aí, né, são os interesses diferentes que essa galera tem. Como eu digo ali, ó, na segunda metade do século XIX, a condição levaria a muitas disputas partidárias nos estados recém-criados. Estavam envolvidas questões fiscais, ou seja, relativas à cobrança de impostos, né, lei de posse de terras e, o mais importante, leis de restrição ou não da escravidão. Vocês estão vendo esse mapa aí que eu estou mostrando para vocês? Está vendo esses estados em cinza? Pois é, esses eram os estados que deliberavam lá naquela época, na década de 1850, pela adoção da escravização de negros nos Estados Unidos, né? Havia lá, inclusive, um compromisso no Congresso dos Estados Unidos, chamado de Compromisso do Missouri, que é um estado que fica aqui, ó, logo aqui no centrinho do meio-oeste dos Estados Unidos, né? O Compromisso do Missouri definia que havia uma linha, uma espécie de paralelo a ser traçado para definir quais os estados iam usar escravizados negros nos Estados Unidos e quais não iriam, né? E aí, enfim, permitir, né, a escravização de negros nos Estados Unidos. O Compromisso do Missouri definia que essa linha aqui, ó, para baixo, definia esse uso ou não da mão de obra escravizada, né? Só que olha que parada doida, né? Esses estados eles vão ganhando contornos populacionais, vão ganhando assembleias e vão passando a fazer parte da política dos Estados Unidos. Esses dois estados aqui, ó, o Kansas e o Nebraska, eles foram um dos últimos estados a se tornarem populosos o suficiente para serem elevados à condição de estado. Até então, eles eram considerados territórios e administrados, portanto, pela Presidência da República e pelo Congresso. Em 1854, o Kansas é criado, né? E aí, olha que parada doida. Para assumir essa definição, né, sobre a adoção ou não de mão de obra escravizada, né, os fazendeiros do Sul eles começam a mandar milícias para o Kansas. Essas milícias elas deveriam expulsar os chamados homesteaders, né, os fazendeiros locais, ocupar essas terras e passar a votar por elas em defesa da escravização ou da manutenção da escravização naquele território, né? A mesma coisa vai acontecer com o Nebraska, ou seja, esses estados eles começam a ser disputados por uma elite nortista e por uma elite sulista, né, para que a composição das suas assembleias recém-formadas adotassem um comportamento mais conservador ou mais libertário em relação à escravização, né? E aí, olha que parada doida, né? Essa situação toda cria uma tensão grande, cria um racha entre partidos políticos naquele momento, né? E resulta nos primeiros estranhamentos que vão levar à Guerra de Secessão. O clímax para esses estranhamentos vai ser a eleição de um candidato nortista, em 1860, um cara chamado Abraham Lincoln. O grande barato dessa história toda é que o Abraham Lincoln ele nem era, de fato, um abolicionista convicto, não, né? Ele era um proprietário de terras da Virgínia, ele era simpático às causas abolicionistas, mas ele era um político habilidoso. E como todo político habilidoso, né, formado autodidata em direito, ele sabia das prerrogativas jurídicas das assembleias locais, sobre a autonomia para adotar escravizados e os acordos políticos feitos até então para isso. Então, o Lincoln era um cara que era conhecido pelas críticas públicas, né, à escravização dos Estados Unidos, mas era conhecido também por ser um político capaz de fazer concessões, né? Mas, embora ele fosse esse cara capaz de fazer concessões, havia já naquele momento, no entorno da sua campanha, da sua vitória,
e no entorno dos círculos políticos dos Estados do Norte, alguns intelectuais bastante engajados, pressionando ele publicamente a adotar posturas mais contundentes. Então, eu diria que, se o Lincoln ele tem uma importância grande para a secessão, né, quem tem uma importância grande para a abolição de fato da escravização, no sentido da construção do discurso político dentro do governo Lincoln, vai ser esse intelectual aqui, um intelectual negro, ex-escravizado e livre, chamado Frederick Douglass. O Frederick Douglass, né? O Frederick Douglass, ele era, como eu já disse, um intelectual bastante atuante na causa abolicionista e que vai ser um dos grandes interessados na construção de um cenário de pressão política sobre o Lincoln para adotar posturas mais contundentes em relação à escravidão, né? O que no Norte vai ser visto como uma espécie de consenso, né? Eu trago aí para vocês uma citação do Frederick Douglass, que vai ser importante aí dentro desse processo abolicionista para pressionar o Abraham Lincoln. Sem luta, não há progresso. Aqueles que professam em favor da liberdade e ainda depreciam a agitação são pessoas que querem ceifar, sem arar a terra. Eles querem chuva sem trovão e raios. Eles querem um oceano sem o terrível bramido de suas muitas águas. Essa luta pode ser moral, ou pode ser física, ou pode ser ambas, moral e física, mas ela deve ser uma luta. O poder não concede nada sem demanda. Nunca concedeu e nunca concederá. Né? Então, tipo assim, o Frederick Douglass, nesse sentido, é um personagem muito importante da causa abolicionista e da mobilização abolicionista nos Estados do Norte. Né? Essa é uma parada muito interessante do movimento abolicionista nos Estados Unidos. Há um engajamento muito grande de uma população negra que publica livros falando das experiências sofridas da escravização, né? Há um engajamento muito forte de políticos, né? E que muitas vezes foi, ao longo da historiografia tradicional, pormenorizada frente à participação do Lincoln, como o cara que se tornou presidente dos Estados Unidos e trabalhou pela abolição da escravização. Né? Em 1860, depois que o Lincoln é eleito presidente, né, e há essa abertura para um debate sobre a abolição da escravidão maior pela presidência da República, inclusive nesses estados recém-criados aí de Kansas e Nebraska, né, 13 estados da federação lá do Sul, né, eles decretam a sua secessão. Né? Na verdade, foram 11, né? 2 se incorporaram à secessão aos estados confederados depois. Esses estados confederados, eles se separam, decretam a formação de uma nova nação, né? E essa nova nação, ela passa a adotar determinados princípios. A escravização permanecia, né? O livre-cambismo, no sentido da diminuição de impostos para produtos importados, na construção de um mercado sólido de exportação do algodão, do tabaco e de outros gêneros que eram produzidos nas grandes propriedades, né? E, a princípio, essa era uma nação fundamentalmente forte pra caramba no século XIX. Os Estados Confederados, eles eram um conjunto de 13 estados muito ricos, mas tão ricos que respondiam por mais de 60% do produto interno bruto americano. Ou seja, para aqueles empresários nortistas interessados no crescimento, na dimensão industrial daquela nova nação que eles estavam buscando formar, a participação do capital, do algodão, do sul era fundamental. Nesse sentido, a secessão não podia ser permitida. Esses caras não iam sair dos Estados Unidos porque a riqueza deles era muito importante para dar dimensão à economia dos Estados Unidos. Então, a partir de 1861, esses caras decretam a sua secessão e os políticos do Norte negam essa secessão e declaram guerra àquele novo governo separatista. A partir daí, a gente passa a falar de uma guerra de secessão ou guerra civil americana entre o governo, que era a chamada União, e os estados confederados, que eram exatamente esses estados do sul, escravistas e tudo mais. O que a gente pode dizer sobre esse conflito é que nos primeiros anos de guerra, né, nos primeiros meses, principalmente, de guerra, os estados do sul eles tiveram vitórias importantíssimas e eles avançaram pra caramba sobre os estados do norte. E isso muito tinha a ver com o fato de que esses estados eram enriquecidos pra caramba, né, e podiam contar com uma infraestrutura de guerra muito grande, embora o seu contingente populacional fosse bem menor. Né? Eram estados densamente povoados por populações negras escravizadas e com uma população branca comparativamente menor do que os estados do norte, ok? Mas isso ainda fica mais brabo, ainda fica mais desigual com o desenrolar da guerra. Por quê? Porque com um ano de guerra, o presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, ele consegue a aprovação no Congresso de uma lei de terras chamada de Homestead Act. O Homestead Act ele era um ato de incentivo à migração populacional para os estados do centro e da costa oeste, para que a galera se estabelecesse ali e começasse a produzir, plantar e construísse a sua vida a partir dali.
Como eu já disse antes, homesteaders são isso, né? São os poceiros. A galera que se estabelece em determinado lugar, faz sua fazendinha, produz seu alimento e tudo mais. A grande parada do Homestead Act é que ele é meio que um choveu no molhado para o que já acontecia, né? Se a marcha para o oeste e a teoria do destino manifesto já incentivavam a população americana a migrar para essas regiões e para se estabelecerem ali, né? O que o Homestead Act mudou? O Homestead Act foi uma grande propaganda externa para atrair uma população migrante para os Estados Unidos e aumentar, assim, os contingentes populacionais do norte e, com isso, os exércitos ou o potencial dos exércitos do norte, né? Então, há uma migração muito sólida a partir da década de 60 de americanos para o centro, né? De americanos para as terras que estavam sendo adquiridas, conquistadas e anexadas, mas há também uma migração muito forte de irlandeses, alemães, italianos, gente que estava vivendo agruras na Europa a partir de conflitos como as guerras de unificação na Alemanha, na Itália, né, períodos de grande fome e seca na Irlanda. Então essa galera toda migra para os Estados Unidos e ao mesmo tempo que se estabelece ali nos Estados do Norte ou em busca de novas terras para ocupar, essa galera vai para garantir cidadania nos Estados Unidos, se ela está no exército e, obviamente, se dedicar à guerra, né? Então, o contingente militar dos Estados Unidos aumenta consideravelmente a partir do Homestead Act, atraindo boa parte da população de imigrantes que vai servir ao exército dos Estados Unidos. Uma outra parada que vai ser muito importante vai ser o decreto de emancipação de escravizados, em 1863. Por quê? Quando o Lincoln decreta a emancipação de escravizados, como comandante-geral do exército, né, em meio à guerra, como ele podia fazer isso, né, o que ele faz é deslocar o eixo da guerra. Né? Até aquele momento, a guerra de secessão era uma guerra para garantir liberdade e autonomia para os Estados do Sul frente à imposição autoritária de políticos do Estado do Norte, dos Estados do Norte, certo? Só que a partir do momento que ele decreta a emancipação de escravizados, ele produz um eixo central. Por quê? Os Estados do Sul, eles mantêm a escravização e os Estados do Norte, eles decretam que não há mais escravização nos Estados Unidos da América. A partir daí, para os brancos pobres, principalmente, né, para as pessoas que não tinham escravizados e que lutavam nos exércitos do Sul, fica explícita a noção de que aquela não era uma guerra por liberdade ou por autonomia política, ou para que os bons homens, para que os bons cavalheiros das assembleias locais pudessem continuar tendo a sua autonomia política. Aquela era uma guerra para preservar a escravidão. Então, quando o Lincoln, a partir de 1863, ele traz a escravidão como tema central da guerra, né, decretando a emancipação de escravizados, ele causa uma série de revoltas, uma série de questionamentos dos próprios soldados do Sul em relação à legitimidade da sua luta. Afinal de contas, a gente estava lutando pelos interesses dos ricos ou pelo interesse dos cidadãos americanos nos Estados do Sul? Né? Esse era o questionamento que se fazia a partir dali. E a partir dali, o discurso e a argumentação dos senhores de escravizados do Sul começa a ficar cada vez mais frágil junto aos contingentes de batalha, né? E aí, a partir daí, né, os exércitos do Sul eles vão cada vez mais cedendo espaço, os do Norte vão ampliando o seu predomínio, a sua predominância militar sobre os inimigos, até que em 1865 você enxerga a rendição dos Estados do Sul e a reincorporação desses estados à União. Zé, então o Sul perdeu a guerra, né? A escravidão acabou e todo mundo ficou feliz. Bom, não exatamente, porque esses caras que queriam manter a escravização no Sul, eles podiam até assimilar o fim da escravização, mas não a inserção social e política das populações negras escravizadas na sociedade dos seus estados. Né? Então, o que vai acontecer? Em 1865, acaba a Guerra de Secessão, os Estados do Sul são reincorporados, as lideranças políticas dos Estados Confederados são presas, exiladas e tudo mais, né? A escravidão está abolida, né? A 13ª emenda é abolida, mas os fazendeiros do Sul continuam sendo elite. E a elite nos Estados Unidos ela vai ser fundamental para dimensionar a economia e o crescimento econômico daquele novo país. Então, qual vai ser o acordo? Né? O acordo é que, depois de alguns anos de ocupação da Guarda Nacional nos Estados do Sul, a Presidência da República, o Congresso Nacional, negocia a retirada dessa Guarda Nacional, né? E as assembleias locais, as assembleias legislativas dos estados começam a aprovar legislações de segregação racial aos recém-libertos, antigos escravizados negros nos seus estados. Ou seja, esses estados do Sul eles não podiam mais conviver com a escravização, mas eles podiam transformar esses negros livres, né, em cidadãos de segunda classe. E é isso que eles fazem. Né? As elites escravistas dos estados do Sul constroem códigos negros, né, códigos de segregação racial,
que definiam privilégios para brancos na sociedade e a separação entre negros e brancos no convívio público, né? Essas legislações de segregação racial, elas são resultado de uma população eleitoral predominantemente branca nesses lugares. Ah, Zé, mas como é que a população eleitoral era predominantemente branca nesses estados, se a população de escravizados que trabalhavam nos Estados do Sul era enorme e agora eles eram pessoas livres, eram homens livres, mulheres livres? Bom, o que a gente tem que considerar aí é a ação de milícias racistas, milícias supremacistas, né, chamadas em determinados lugares de Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, que são esses carinhas aqui, ó, de capuz, né, roupinha branca, queimando cruz católica e tudo mais, esses caras, eles se consideram herdeiros da tradição cultural puritana, né, eles são homens brancos, é o que os americanos chamam de WASP, né, que é branco, anglo-saxão e protestante. Eles se consideram herdeiros dessa tradição e consideram que eles são os reais defensores dessa tradição. E como é que eles acham que eles defendem essa situação? Essa herança, esse legado? Violentando populações que tentam perverter a cultura local. E isso vale para negros, para católicos, para imigrantes. Essa é uma galera que vai estar sempre atuando no sentido de restringir a conquista de direitos por imigrantes, por negros, por latinos, por quem quer que seja que ocupem ali essa região dos estados do Sul. Esses supremacistas, eles atuam, inclusive, para coibir a participação política dos negros recém-libertos entre 1865 e 1870. Então, os casos de linchamento, de assassinato, de perseguição de famílias, é imenso. Esses grupos atuaram, de fato, como milícias locais, como grupos paramilitares, para perseguir e coibir a participação política dessas populações negras. Com assembleias predominantemente brancas e predominantemente supremacistas, os códigos negros são aprovados no final da década de 70. Né? Galera, a última coisa que eu preciso falar para vocês sobre a história dos Estados Unidos no século XIX é sobre o que acontece depois da Guerra de Secessão. Há lá a consolidação das leis de segregação racial, mas há também a construção agora de uma direção econômica única, né? No que diz respeito ao modelo industrial nortista. Esse é o que vai prevalecer a partir da década de 1880, 1870. Então, o que a gente tem agora é um país de grandes proporções, com potencial natural, né, de mineral, hídrico e tudo mais, né, de combustíveis. Esse é um país que tem um grande potencial de crescimento, que agora tinha uma população grande e um governo coeso no sentido do desenvolvimento econômico. Né? O que se precisava fazer era achar os caminhos para ligar os mercados internos dos Estados Unidos. E aí, nesse sentido, ganha muita importância, né, na adoção de medidas estratégicas para comunicar aos territórios americanos a presidência de um cara chamado Ted Roosevelt. O Ted Roosevelt, ele percebeu rapidamente que a incorporação lá dos territórios do Texas e de parte do México tornavam a bacia ali a enseada do Mar do Caribe importantes estrategicamente para os Estados Unidos. Nesse sentido, algumas ilhas do Caribe vão ser alvo do assédio dos Estados Unidos para que fossem construídas bases militares estratégicas para defender aquele território. Cuba estava no caminho desses caras. Só que Cuba ainda era uma colônia espanhola. Né? E aí, nesse sentido, os americanos eles adotam em Cuba uma estratégia que eles vão chamar de política Big Stick. Big Stick é inspirado num antigo provérbio africano que diz que todo político tem que negociar calmamente, mas sempre com um porrete escondido. Né? O que o Ted Roosevelt argumentava em relação a isso? Ele dizia que, uma vez que ele pudesse prestar auxílio militar, logístico a países do Mar do Caribe, ele manteria essas ocupações militares nesses países mesmo após o problema resolvido. Nesse sentido, pressionando esses países a assinarem tratados vantajosos com os Estados Unidos. Aconteceu em Cuba, né? Os americanos prestaram auxílio aos cubanos para conquistar sua independência, mantiveram sua ocupação militar e obrigaram a assinatura de vários contrapartidos na sua Constituição. Né? E aconteceu também no Panamá, quando os americanos enviaram exércitos para auxiliar o Panamá no seu processo de independência da Colômbia, mas também exigiram contrapartidos no que diz respeito ao acesso do Canal do Panamá. Naquele momento muito interessante, né, para os Estados Unidos, para evitar o contorno do continente, para atingir com as suas embarcações a costa oeste e a costa leste. Bom, galera, o que eu tinha para falar sobre o século XIX era isso.
a gente continua aí no presencial. A gente continua aí no nosso próximo encontro síncrono, falando sobre os Estados Unidos, principalmente sobre o pós-Primeira Guerra Mundial, né, e os anos 20. Valeu. É isso. Até lá. Um abraço.